Normalmente, quando você vai subir uma campanha, você fica com uma dificuldade muito grande de como estruturar ali os seus conjuntos de anúncio, né? Quem tem dificuldade aqui em subir as campanhas, em pensar na sua estrutura ali de públicos? Levanta a mão aí quem tem essa dificuldade, porque até eu, às vezes, se eu não colocar no papel o que eu vou fazer, eu fico um pouco confuso para mim, porque é tanta coisa para a gente subir, que fica realmente muito abstrato. O que você vai fazer? Você cria uma campanha e aí você começa a criar os seus conjuntos de anúncios, desenrolar aquela parada toda ali. Se você não faz aquele planejamentozinho de públicos que você vai utilizar antes, fica um pouco confuso, né? Fica até difícil. Então, a live é justamente para a gente entender um pouco melhor a parte de hierarquia, sobreposição e exclusão de público e como que a gente utiliza isso. Então, para a gente começar aqui na sobreposição, hierarquia e exclusão de público, primeiro a gente tem que entender os 3 tipos de público que a gente tem dentro do Facebook Ads. Então, eu vou fazer só um overview aqui rapidinho desses 3 públicos, porque provavelmente tem gente aqui também que é mais iniciante, então só para pegar um link aí. Então, aqui a gente tem que entender os 3 tipos de público. E aí eu vou classificar, vamos dizer assim, por ordem de relevância de público. Então, a gente tem, primeiro, os públicos personalizados, os públicos semelhantes, ou lookalike, certo? E, em terceiro lugar, a gente tem os públicos de interesse, ou também público-salvo, como o Facebook chama. Então, a gente tem que entender a seguinte coisa: temperatura desses públicos. Os públicos personalizados, eles são os públicos mais quentes possíveis. Consequentemente, não é 100% das vezes, mas na maioria das vezes, são os públicos que vão dar mais ROI nas suas campanhas, porque é muito mais fácil você vender ali para uma pessoa, um lead que já teve um contato com você, você já criou a sua audiência ali, e depois você faz um remarketing para venda. Então, os públicos personalizados, eu considero eles os mais quentes. Vou colocar aqui, barra qualificados. Beleza? Mais quentes qualificados. Aqui nos públicos semelhantes, lookalike, os públicos semelhantes, muita gente dá uma noiada com os públicos semelhantes. Acha que, eu vou criar uma campanha só com público semelhante, vai vender e pronto, acabou. Vou criar um público semelhante de uma lista de clientes, né? Mas o público semelhante, o lookalike, você tem que entender que ele nada mais é do que o público de interesse também, tá? Públicos de interesse, comportamento, só que criados com a inteligência do Facebook. Ele é sempre criado a partir de um público personalizado, tá? Então, por isso que a gente assume que o público semelhante ele é um público frio. Então, a gente assume que ele vai ser melhor do que um público de interesse que eu criar, porque, teoricamente, o Facebook ele tem uma inteligência muito maior que a nossa. O algoritmo do Facebook ele vai achar as pessoas semelhantes no nosso público personalizado. Então, por isso que lookalike para cá, lookalike para cá, tende a converter muito mais, mas não é sempre assim, tá? Às vezes a gente tem públicos de interesse convertendo muito melhor do que um público semelhante. E por quê? O público semelhante, o lookalike, ele vai ser muito bom quando o seu personalizado também for bom. Então, não adianta você ter um público personalizado, por exemplo, de quem visitou seu site nos últimos 30 dias. Se ele não está convertendo, não adianta você criar um lookalike dele, porque a chance de você ter um bom resultado com esse lookalike é ruim, é pequena, a chance é baixa. Porque público lookalike ou público semelhante bom, um público lookalike com grande chance de ser bom. Público personalizado ruim, grande chance do seu público semelhante também ser ruim. Então, o lookalike é criado obrigatoriamente a partir de um personalizado. Como que você vai criar um público personalizado? Pessoas que visitaram o seu site. Primeiro, você tem que jogar uma pessoa completamente nova lá, uma pessoa completamente fria. Você não tem lista, você não tem o Instagram ainda, porque você acabou de criar. Então, você tem que partir de um ponto inicial, do ponto zero. E aí, como que você vai fazer isso? Utilizando o público de interesse. Mas, para isso, por isso que eu falo que o tráfego não é só sobre apertar botões.
se você não conhecer seu público-alvo, entender de fato quem é a sua persona, o potencial comprador ali do seu produto, você não vai conseguir utilizar o potencial da ferramenta, tá? Então, conheça o seu público. Por exemplo, o seu negócio, ele não necessariamente vai ter uma persona só. Você pode ter mais de uma persona. E aí, como que você define essa persona? Por exemplo, a persona é o Rodrigo, que tem 28 anos, formado em Direito, tem interesses em viagens frequentes, tem interesses em, por exemplo, praia, óculos de sol, marcas específicas, vamos supor, Osklen, Armani, alguma coisa assim. Você tem que entender a sua persona, descrever ela, criar essa persona para você depois, quando você estiver ali dentro do seu conjunto de anúncio e você começar a escolher seus interesses, você conseguir acertar mais na veia ali o seu público, beleza? Então, a gente tem esses 3 tipos de público aqui e públicos de temperaturas diferentes, tá? O personalizado sempre ele vai ser o público mais quente, mais qualificado, tá? Na maioria das vezes, não é sempre, porque uma hora ou outra você pode dar uma sorte de você acertar na veia um público de interesse ali. Já fiz isso algumas vezes e algum público de interesse converter melhor do que algum personalizado seu, tá? Então, esses são os nossos 3 tipos de público. Passando esses 3 públicos aqui sobre a qualidade e tamanho do público, tá? Para a gente poder definir a hierarquia, quem entra primeiro, quem entra por último, e a exclusão, e se faz sentido fazer essa exclusão ou não, tá? Então, deixa eu abrir o gerenciador aqui. Aqui, no caso, é uma conta que eu já tenho um tráfego, eu vou presumir que eu já possa utilizar os públicos personalizados, tá? Para a gente fazer um negócio totalmente completo aqui. Então, eu vou dar um exemplo aqui. Se eu for criar uma campanha 1 de remarketing, eu posso criar vários públicos personalizados, tá? Vários públicos quentes aqui. Só que, inicialmente, eu quero criar uma campanha de remarketing do pixel do site. Então, quais são os meus conjuntos de anúncios assim, possíveis que eu criaria essa campanha de remarketing do pixel? Lembrando, para quem não sabe o que eu estou falando, eu vou criar um público personalizado aqui, tá? E qual fonte eu vou utilizar? Site. Porém, eu só consigo criar esse público se eu tiver o pixel instalado no meu site. Ele está verdinho aqui, está ativo. Beleza? Então, o que eu criaria aqui, por exemplo? Eu não vou criar porque eu já tenho alguns públicos criados, mas eu criaria o meu primeiro público que entraria na minha hierarquia, seria o público mais relevante, seria o meu público aqui, de quem, por exemplo, purchase, o público de quem comprou nos últimos dias que meu pixel consegue pegar aqui, ou seja, nos últimos 180 dias. Então, eu criaria esse primeiro público, daria um nome para ele, purchase 180D. Eu coloco sempre o dia da criação do público, para caso depois eu queira fazer um comparativo, lembrar que público é esse que eu estou usando. Quanto mais informação, melhor, porque a organização ela vai ser crucial para você ter um resultado positivo. Então, o que eu faria aqui? O meu primeiro público na campanha, vou pôr aqui, público 1, purchase 180 dias, tá? E aí, o que eu quero mostrar? Eu acho que eu tenho esse aqui criado, tá vendo? Comprou 180 dias, tamanho do público. Eu tenho 2.100 pessoas aqui, então eu quero botar esse comparativo aqui, tá? Aqui sempre vai ser, isso aqui é só para eu mostrar sobre a hierarquia e sobre a qualidade pública. Então, aqui eu tenho 2.100 pessoas. Vou pôr aqui 2.100 pessoas, ou eventos, tá? Pessoas ou eventos. Que ativou o pixel, conta como evento. 2.100 pessoas. Então, qual outro público eu criaria aqui? Vamos supor, deixa eu até ver se ele tem criado aqui um evento de um público de carrinho. Eu nem sei se eu estou utilizando, mas estou utilizando. 60 dias aqui. O meu pixel rastreou 3.500 pessoas no público, que seria o segundo público, tá? De adicionar ao carrinho 60 dias. 3.500 pessoas. Beleza? Qual que seria meu terceiro público aqui? Seria quem visitou meu site nos últimos 30 dias. E aqui eu tenho o quê? 19.000 pessoas. Tá? Meu terceiro público, então, seria quem viu o page view do site, 30 dias, tem 19.000 pessoas. E aí vocês devem estar se perguntando, Lucas,
mas por que você está utilizando os públicos nessa ordem? Qual a lógica que você está pensando para fazer esse tipo de estrutura de campanha? Cara, e é sempre com relação ao tamanho do público e a qualidade do público com relação ao evento que você está utilizando, no caso de remarketing do Pixel. Por aqui a gente pode ver, ó, quanto mais fundo o evento aqui, mais qualificado ele é. É o evento de compra. O evento de compra é sempre o último evento que a gente quer. A gente quer realizar uma venda. Então, a compra vai ser sempre o nosso evento mais raro, tá? Você sempre vai ter muito mais pessoas no topo de funil visitando o seu site, um pouco menos de pessoas adicionando ao carrinho, um pouco menos iniciando o checkout e um pouco menos comprando. Então, a gente tem que sempre se balizar com base no evento mais qualificado, que vai ser o evento mais raro e mais caro, tá? Então, você paga mais caro em uma compra, por exemplo, R$20, do que você paga mais caro para uma pessoa visitar seu site, por exemplo, R$1. Então, o evento de compra ele é o mais qualificado e com menos pessoas. Então, ele vai ser o meu primeiro público. O meu segundo público vai ser o Add to Cart, que tem 3.500 pessoas. Ele é um evento menos raro. Eu tenho mais pessoas ativando esse evento do que o público de 180 dias. E o terceiro público ainda, quem visitou o site nos últimos 30 dias. É um evento muito topo de funil, várias pessoas visitaram o site. Então, tem 19.000 pessoas aqui. Agora, com relação à exclusão de público, o que acontece? Para esses valores de pessoas dentro de cada público aqui, eu realizaria a exclusão de público dentro da minha campanha nesses conjuntos de anúncios, porque são números bons, são números relevantes. Então, mesmo que eu faça a exclusão, eu não vou perder tanto ali na distribuição da minha campanha. Porque o que acontece? Quando o público ele é muito pequeno, por exemplo, quando ele fica igual está esse aqui, abaixo de 1.000, às vezes, se esse aqui está abaixo de 1.000, esse aqui está abaixo de 1.000, esse aqui está abaixo de 1.000, não faz sentido eu fazer exclusão de público, porque os meus conjuntos vão ficar ali muito pequenos, vai ter um público muito pequeno e pode ser que a sua campanha nem seja distribuída pelo tamanho de público que você tenha dentro do seu conjunto de anúncios, tá? Deixa eu mostrar aqui como que ficaria a exclusão na campanha 1. Exclusão, campanha 1 de remarketing. Para que serve a exclusão? Bom, se eu estou usando o público 1 aqui, de quem comprou nos últimos 180 dias, que é o número máximo lá que o Pixel pega no meu site, eu já estou atingindo essas pessoas. Eu criei o conjunto 2, de adicionar ao carrinho. Cara, se eu já estou atingindo as pessoas do conjunto 1, no conjunto 1, eu não quero atingir elas novamente no conjunto 2, eu quero atingir pessoas diferentes também, que eu julgo que tem um potencial legal para compra. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou excluir o meu conjunto 1, tá? Porque não faz sentido, ele já apareceu aqui no conjunto 1, as pessoas já estão vendo anúncios ali, e no conjunto 2, elas podem estar dentro do conjunto 2, não significa que elas estejam, mas podem estar. Porque, provavelmente, se a pessoa comprou nos últimos 180 dias, teve uma adição ali ao carrinho. Então, você pode pegar o mesmo público. Eu não quero que o anúncio apareça 2 ou 3 ou 4 vezes para aquela mesma pessoa. Ele já vai estar aparecendo muito aqui, porque ele é um público menor, então vai ter uma frequência maior. Agora eu vou fazer o público 3. E o público 3, eu vou excluir quem? Eu vou excluir o público 2 e o público 1, que eu já estou utilizando nos conjuntos ali. Aqui parece acima, né? Mas, na verdade, eles estão acima na hierarquia. Então, você vai excluir o conjunto 2, tá? E o conjunto 1 do seu conjunto 3. Da mesma forma que o conjunto 4, você vai excluir todos os outros conjuntos.